Eu convido os irmãos a abrirem a palavra de Deus em Lucas 5. Nós vamos ler do 1 até o 11. A palavra do Senhor diz assim, ó: Aconteceu que, ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao mar de Genezaré. Viu 2 barcos junto à praia do lago. Mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhes que o afastasse um pouco da praia. E, assentando-se, ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao lago e lançai vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes, e rompiam-se-lhes as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco, para que fossem ajudá-los. E foram, e encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique. Vendo isto, Simão, Pedro, prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: Não temais, doravante serás pescador de homens. E arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. Eu sempre fui apaixonado por esse texto, amados, porque não é porque eu sou pescador, não, é porque eu gosto de pescar. Porque ser pescador e gostar de pescar é diferente. E como eu sempre gostei de pescar, então meu pai, desde a minha infância, meu pai lia essa história para mim, e eu ficava encantado. Porque eu nasci na beira do Rio Areia, ali no interior, e lá a gente passava um dia inteiro lá tentando pescar, para pescar 2 peixinhos assim. E eu ficava imaginando, será que vai aparecer um homem aqui e me dar uma estratégia nova para mim ver se eu pego um peixe? Porque não é possível um negócio desse. A pessoa passar o dia inteiro pescando, a noite inteira, e de repente chega uma pessoa e fala: ó, lança as redes, e a pessoa vai e obedece, né? Então, amados, olha só. Aqui nós podemos ver Jesus iniciando o seu ministério. No início da palavra, no início da celebração, a irmã contou um fato extraordinário que aconteceu, né? Uma cura de uma pessoa que estava enferma. Ali envolveu a fé da pessoa que foi atrás de Jesus e a cura da pessoa que ela foi atrás, né, de Jesus para que aquela pessoa fosse curada. Eu quero falar de algo sobrenatural, que os hebreus, o povo de Israel, parece que eles foram escolhidos para que presenciassem o sobrenatural, né? Ao longo da história do povo hebreu, coisas maravilhosas Deus fez na vida daquele povo, mostrou na vida daquele povo. Só porque, com o passar do tempo, em alguns momentos, essas coisas paravam de acontecer, né? Deus falou com Abraão, falou com Jacó, mas, de repente, Deus não falou com mais ninguém. Aí Deus só falava com os profetas. O povo saiu do Egito debaixo de uma quantidade enorme de milagres, de prodígios, eventos sobrenaturais proporcionados por Deus. E aí depois passa-se um grande período, né? Aquele período onde os profetas silenciaram, e não acontecia nada. O povo de Israel sofria, penava sobre a escravidão de muitos povos, né? Eram os gregos, os romanos, os persas,
e muitos outros povos dominavam o povo de Israel e eles sofrendo. E nada acontecia, nada sobrenatural. Nada de a mar se abrir, nada de cair raios do céu e matar aquele povo que sobrepunha sobre o povo de Israel. Parece que Deus não queria mais se manifestar através do sobrenatural. Mas aí vem Jesus. E aí vem Jesus. E aí, de repente, coisas sobrenaturais começam a acontecer. Curas, milagres, tempestades que são acalmadas através de uma palavra, multiplicações de alimentos, muitas coisas sobrenaturais começaram a acontecer com a chegada de Jesus. E o povo hebreu não estava mais acostumado com isso. O povo já tinha se esquecido. Então, era muita novidade para eles. Era muita novidade. O ponto que eu quero chegar é: será que nós estamos precisando de algo sobrenatural para acontecer na nossa vida? Jesus inicia o seu ministério. Ele começa a proporcionar algo sobrenatural. Por que será, hein? Será que a gente consegue servir a Deus na nossa rotina normal, na nossa vida cristã normalzinha? Será que a gente não precisa de algo sobrenatural em algum momento da nossa vida? Será que a gente consegue viver uma vida cristã do início ao fim sem que nada aconteça? Consegue. Mas não é o propósito de Deus. O propósito, para começo de conversa, é necessário. Para que as pessoas vejam Jesus, o sobrenatural que acontecia na vida com o ministério de Jesus, era para que as pessoas vissem, para que as pessoas o seguissem por causa daquele sobrenatural. Porque se Jesus chegasse só com essa conversinha mole nossa, dificilmente as pessoas iriam segui-lo. Mas ele fazia acontecer o sobrenatural de Deus na vida das pessoas que estavam ao seu redor e que necessitavam. Então, meus amados, olha só. Nós precisamos, em algum momento da nossa vida, que algo sobrenatural aconteça. Será que nós estamos igual aos hebreus, que já nos acostumamos com a rotina normal e não estamos nem à espera mais de algo sobrenatural? Jesus vai àquele lugar. Para a gente entender um pouco do ministério de Jesus, essa história é muito linda, porque ela reflete o início do ministério dele. Ela conta como Jesus começou ali, ele estava escolhendo os seus discípulos. E ele chega naquele local e ele vai ao encontro de Simão. Engraçado, né? Algumas coisas a gente precisa analisar dentro desse texto. E aí eu vou discriminar versículo por versículo para a gente entender um pouco. Olha só. Que mensagem era essa que Jesus passava? Que atraía multidões, as pessoas se aglomeravam. Ele tinha dificuldade de se movimentar no meio do povo, gente, por causa das aglomerações que o povo fazia para ouvi-lo. Será que é a mesma mensagem que nós temos hoje? E por que hoje não existe mais esse movimento? Por que hoje não existe mais esse movimento? Por que os espaços estão vazios, as cadeiras?
Por que a gente vai fazer uma célula, a gente tem 12 membros na célula, só vai 3, 4? Será que essa mensagem mudou? Ou pode ser também, será que os transmissores, será que os portadores dessas mensagens, será que mudaram muito? Alguma coisa tem acontecido. Porque não existe mais aglomerações de pessoas para ouvir a palavra de Deus. A gente tem dificuldade de fazer uma célula, a gente tem dificuldade de... a celebração, graças a Deus, tem, mas a gente enfrenta dificuldades de ministrar a palavra de Deus para as pessoas. Jesus, ele traz, dentro desse texto, algumas coisas que a gente pode observar. A primeira é a mensagem. A mensagem genuína do Senhor Jesus, de Deus. A mensagem que ele transmitia. E ele fazia questão de dizer, a minha mensagem vem do Pai. Eu faço aquilo que o Pai me ordena. Nós, às vezes, uma coisa que me incomoda um pouco, que nós nos acomodamos com a questão do evangelho familiar. Não, eu acho que eu conseguindo evangelizar a minha família já está o suficiente. Amém, eu concordo, é bom mesmo, a fé é importante. Mas nós não podemos ficar presos somente à nossa família. A gente precisa expandir o nosso ministério, a gente precisa crescer. Pessoas precisam ouvir falar desse Jesus, pessoas precisam aceitar a Jesus. O que a gente vê hoje são pessoas dispersas, sem interesse em ouvir a palavra de Deus. Pessoas dispersas. O que nós precisamos fazer? Fazer igual Jesus fez. Primeira coisa, gente, Jesus, ele monta uma estratégia. Ele chega ali. Vocês acham que ele entraram no barco de Simão porque era o que estava mais perto dele? O que vocês acham? Foi estratégia. Qual tem sido a nossa estratégia diante do reino de Deus? Quais têm sido as nossas estratégias de crescer as nossas células? Qual tem sido a nossa estratégia na nossa evangelização familiar? Jesus, ele nos ensinou aqui. Ele chegou, ele deu uma olhada, peraí, eu vou naquele barco ali, aquele ali é de Simão. Ele já tinha visto Simão, que mais para frente se tornaria Pedro. Eu vou naquele barco. E depois que ele entra no barco, ele percebe que não está legal. O ambiente ali não está propício. O que ele faz? Simão, afasta um pouquinho para que eu possa ter uma visão ampla. Para que eu possa ter uma visão ampla. Aí Simão afasta um pouco o barco, de forma com que ele veja o povo. De forma com que ele ministre a palavra de Deus com tranquilidade, com segurança. Tudo foi estratégia. Tudo foi estratégia. Eu não sei qual... Cada um tem uma estratégia diferente. O que a gente não pode ficar é na mesmice. A célula, toda semana, a mesma coisinha. Isso faz com que a mesma coisa que aconteceu com o povo hebreu. Vai se tornando uma rotina. E daqui a pouco, nem se o sobrenatural acontece,
não vai adiantar nada. Sabe por quê? As pessoas não vão estar lá para ver. Aí o irmão que está lá é que vai ligar. Aconteceu sobrenatural lá na célula. Mas eu não estava lá, eu não vi. As estratégias que nós devemos montar é muito importante. É muito importante para que o nosso ministério, para que a nossa vida cristã flua. Para que a nossa vida cristã flua. Vamos ver o versículo 4, que nós acabamos de ler. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao lago e lançai as vossas redes. Jesus aqui já tinha ministrado a palavra, já tinha pregado, já tinha dito algumas coisas para aquela multidão, mas ele queria mostrar algo sobrenatural para Pedro, para Simão. Uma coisa que nós precisamos entender: Deus sempre quer mostrar algo sobrenatural para nós. Amados, às vezes a gente pensa assim, mas o que é algo sobrenatural? Todos esses milagres que Jesus fez, Ele disse que nós também faríamos. Amados, e hoje, nas condições que nós vivemos hoje, se você tem um casamento saudável, é sobrenatural. Se você tem uma convivência saudável, amorosa com seus filhos, com sua família, é sobrenatural. E eu tenho um rapaz da minha célula que ele direto me procura: pastor, você não briga com sua mulher, não? Vocês não discutem, não? Eu falo: irmão, às vezes acontece, mas só porque tem uma coisa, você não vai ver, não. Você não vai ver. O que é sobrenatural para você? A forma como você vive com sua família. Talvez não é sobrenatural para você, pastor Wesley. Mas para aquele que todo dia tem uma discussão com a esposa, que briga no supermercado com a esposa, que sai, que discute com o filho na rua. Aí ele olha para você, ele olha para o senhor e vê a vida que o senhor tem com a pastora, com seus filhos. Para ele isso é sobrenatural. Esse homem não é da terra, não. Esse homem deve ter vindo de outro planeta. Como é que ele nunca vi ele brigando com a esposa dele? Nunca vi ele discutindo com os filhos. Mas também pode ser uma cura. Pode ser um prodígio. Amados, alguma coisa Deus tem que fazer conosco. Alguma coisa Deus tem que nos proporcionar. Senão, realmente, nem a nossa família vai querer. Nem os nossos filhos vão crer nesse Deus que nós servimos, que não fazem nada conosco. Não opera nada na nossa vida. Ninguém vai querer servir esse Deus. Mas Jesus tinha algo sobrenatural que queria mostrar para Pedro. E é interessante porque, olha, Jesus fala assim, como é que Jesus fala? Faze-te ao lago. O que significa esse faze-te ao lago? Faze-te ao lago, Jesus está querendo dizer assim, vai um pouco mais ao fundo. Vai um pouco mais ao fundo. Talvez seja um dos nossos maiores defeitos.
Talvez nós estejamos esperando que Jesus faça o sobrenatural na nossa vida, na superfície, por toda a nossa vida. Talvez a gente nunca queira ir um pouco mais ao fundo. Sabe por quê? Porque a gente se acostumou no rasinho. Espera aí. Não tem colete naquela época, não tinha? Tinha colete, não. Espera aí. Eu ir lá para o fundo, para começar, eu não sei nadar. E lá no fundo tem uns movimentos mais, né? Aqui no rasinho é bem melhor. Eu já estou acostumado com isso aqui, moço. A água bate aqui, não tem perigo nenhum. A nossa vida cristã, o sobrenatural na nossa vida não acontece por causa disso. Nós nos acostumamos com a superfície. E aí, quando o pastor chega, meu irmão, eu preciso que você se aprofunda um pouco mais. Não, espera aí. Não dou conta disso, não. Pedro não titubeou. Pegou o barquinho dele. Ele até deu uma, né? Não, Jesus, a gente pescou já a noite inteira, não pegamos nada. Mas, sobre a tua palavra, a gente vai. Aonde está a nossa fé? De que Deus quer nos levar um pouco mais ao fundo. Meu irmão, na nossa vida, nada vai acontecer se nós vivermos toda ela na superfície. Se a gente não procurar se aprofundar um pouco, o nosso ministério vai ser frágil. Sabe por quê? O sobrenatural acontece lá. É lá que acontece o sobrenatural. São estratégias que Jesus nos ensinou através desse texto lindo, que todo pescador gosta, mas que é recheado de lições maravilhosas para a nossa vida. Vamos um pouquinho mais ao fundo. Aprofunda um pouco mais nesse ministério que Deus te deu, para que o sobrenatural possa acontecer na nossa vida. Na vida da nossa família, da nossa célula, da nossa congregação, da comunidade que a gente frequenta. Posso ouvir um glória a Deus? Glória a Deus. Jesus queria mostrar o sobrenatural para Pedro. E para isso, pediu para que ele aprofundasse um pouco. Jesus tem uma mensagem para todos. Mas para alcançarmos o sobrenatural é necessário aprofundar um pouco com Ele. É porque a gente tem a impressão que a gente vai sozinho, né? Pedro foi sozinho, gente? Jesus estava no barco com ele. Jesus estava no barco com ele. Quando o pastor Wesley chegar num irmão e pedir para que ele se aprofunde um pouco mais no ministério, tenho certeza de que ele não vai sozinho. Ele não vai sozinho. Deus vai com ele. O pastor Wesley vai com ele. Nós não vamos, quando Deus nos pede para nos aprofundarmos um pouco mais, nós não vamos sozinhos. Jesus está conosco. Sabe por quê? Porque é Ele que quer mostrar o sobrenatural para nós. Versículo 5. Respondeu-lhe Simão: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos. Mas sobre a tua palavra nós iremos. É outra coisa que nos fazem ficar retidos, é a desobediência. Simão
não tinha essa intimidade toda com Jesus ainda não, gente. Jesus estava à procura dos seus discípulos. Pedro tinha visto Jesus por 1 ou 2 vezes até essa situação aqui. E Simão já chama Jesus de Senhor. Senhor, a gente realmente pescou a noite toda, mas sobre a tua palavra, nós iremos. A obediência. Pedro podia ter recusado, não podia? Gente, espera aí. Eu pesquei a noite toda. Agora chega uma pessoa e diz para mim voltar, já de manhã, né? As redes já limpas. Agora chega Pedro podia ter recusado. Pedro não tinha uma aliança com Jesus ainda, ao ponto, até mesmo depois que tinha Pedro, de vez em quando, desobedecia, titubeava, né? Imagina nessa época aí. Mas ainda assim, Pedro obedeceu. Algo sobrenatural na nossa vida só acontece quando nós estamos em obediência. Quando nós obedecemos ao Senhor através da nossa liderança. Quando nós obedecemos ao Senhor, à voz de Deus. Quando o Senhor manda nós irmos, e nós vamos. Não, mas isso daí eu já tentei fazer um monte de vezes e não deu certo. E agora está mandando eu ir de novo. Vai, meu irmão. Vai. Obedeça ao Senhor. Obedeça à voz do Senhor. Deus está mandando você ir. Vai um pouco mais ao fundo. Simão obedeceu à voz do Senhor e pôde presenciar o sobrenatural de Deus. Versículo 7. Então fizeram sinais aos companheiros do outro lado para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique. Sabe o que acontece, amados? O sobrenatural, ele acontece na nossa vida. E a gente tem vergonha de compartilhar. Às vezes a gente não... Quando é uma cura, quando é um milagre, um prodígio, uma enfermidade, a gente até tem liberdade, né? A gente até tem liberdade. Peraí, Deus me curou, eu quero ir lá na frente testemunhar. Eu quero testemunhar. Mas uma coisa que eu não entendo, que eu não concordo ainda, quando Deus dá uma casa. Não, peraí, os irmãos vão pensar que eu estou querendo ser melhor do que os outros. Irmão, a gente precisa glorificar a Deus. Sabe por quê? Quando você vem aqui e fala assim, eu quero contar para vocês que Deus fez algo sobrenatural na minha vida. Eu quero contar para vocês que Deus me deu uma casa. Você está se engrandecendo? Não, você está glorificando a Deus. É muito diferente dessas teorias que a gente tem visto. De se gloriar através de que Deus tem dado. Não, meu irmão. Deus faz o sobrenatural na sua vida, é para que você compartilhe. É para que você chame os irmãos, chame a comunidade que você frequenta, chame a sua célula e fala, eu quero glorificar a Deus, porque Deus me deu isso. Foi isso que Pedro fez. Pedro podia ter embamburrado a canoa dele de peixe até afundar, né? Não, ele chamou os colegas. Vem cá, aqui tá bom aqui, vem cá, gente, vamos encher os barcos aqui. Compartilhou do sobrenatural. É interessante porque quando Deus chama Abraão e fala assim, sê tu uma bênção. A gente entende isso tudo errado.
A gente pensa que ser uma bênção é conquistar coisas. Não, eu só sou uma bênção. Deus não quis dizer isso. Abraão entendeu. Entendeu o que é ser uma bênção. E por onde ele pisou, ele foi uma bênção. Imagina o que Abraão fez com Ló, gente. Ele carregou Ló, e aonde ele ia com Ló, ele protegia Ló. E ele, Ló, não, peraí, você não quer mais ficar comigo? Então você quer, escolhe para onde você quer ir, Ló. Tudo que Abraão possuía, ele compartilhava com Ló, com seus. Gente, ser uma bênção é isso. Tem gente que pensa ser bênção é ser rico. Ser uma bênção é compartilhar daquilo que Deus te deu. Deus te deu o sobrenatural? Compartilha, meu irmão. Compartilha com os irmãos. Mas não só conta, não. Leve ele na sua casa para comer um churrasco também. Foi uma casa que Deus te deu? Leva ele lá, leva os irmãos lá de vez em quando. Né, pastor? Porque esse negócio de compartilhar só não falar é muito fácil, né? Mas é um carro novo, meu irmão, vai passear, chama o irmão para viajar de vez em quando, no carro novo. É uma chácara, eu comprei uma chácara um dia desse, um tempo desse, não tem nada lá, nada lá. Pensa numa felicidade que eu fiquei um dia desse, chega o pastor Irã e a pastora Neuza lá. Só o barraquinho velho, né? Porque a chácara você demora 40 anos para poder. Com dinheiro, imagina sem dinheiro. Então, compartilhar aquilo que Deus faz conosco, o sobrenatural que Deus nos faz, que Deus faz conosco. Meu irmão, não importa se foi uma casa, se foi um carro, se você estava enfermo e Deus te curou. Que seja compartilhado para engrandecer o nome do Senhor, o nome daquele que proporcionou o sobrenatural na sua vida. Pedro fez isso. Ele estava começando uma caminhada com Cristo, mas ele já estava entendendo muita coisa ali, gente. Venham aqui. Encham suas canoas também. Participem desse sobrenatural que está acontecendo na minha vida. Deus pode fazer com qualquer um. É só ir um pouquinho ao fundo. É só obedecer à voz de Deus. E ser uma bênção. Porque Deus não faz nada. Deus não faz nenhuma obra sobrenatural na nossa vida para você guardar para você, meu irmão. Para você usufruir sozinho com sua esposa. É para que você compartilhe com a sua comunidade, com a sua família. É para isso. É por isso que Deus faz o sobrenatural na nossa vida. Por que Deus restaura os nossos casamentos, pastor Wesley? Por que Deus restaura os nossos relacionamentos com nossos filhos, com nossas esposas? Se não é para que nós compartilhamos. Não, meu irmão, você vê, eu não brigo com minha esposa, você também pode fazer isso. Você vê que eu não brigo, eu não discuto na rua com os meus, você também pode. Ah, mas como? Espera aí, eu vou te ensinar. Eu vou compartilhar contigo. Como é que a gente faz isso? Nós fazemos isso. Nós fazemos isso. Precisamos fazer em todos os aspectos da nossa vida. Em tudo aquilo que Deus nos proporciona. A admiração se apoderou dele e todos os seus companheiros. Bem como Tiago e João, os filhos de Zebedeu, que eram sócios. Admiração. O povo sobrenatural, aquilo que Deus faz na nossa vida, não causa admiração mais em ninguém. Sabe por quê?
Porque nós não estamos deixando Deus fazer nada. Porque nós não estamos permitindo que Deus faça nada. Aquilo que Deus faz conosco tem que causar admiração. As pessoas têm que se sentir impactadas. As pessoas têm que se sentir... Senão não é sobrenatural. Senão não é sobrenatural. E uma coisa importante é que quando o sobrenatural acontece na nossa vida, a gente se coloca no nosso lugar também. Como foi com Pedro. Como foi com Simão. Simão, quando ele presencia toda aquela situação, todo aquele milagre, Simão, ele se coloca no lugar dele. Ele fala assim: Senhor, sai de perto de mim. Eu sou pecador. Sabe, o sobrenatural de Deus, quando a gente tem uma experiência dessa com Deus, a gente vê realmente quem nós somos. A gente entende realmente quem nós somos. Todos os grandes homens que tiveram encontros com Deus perceberam isso. Moisés, Paulo, tiveram as suas vidas transformadas a partir de um encontro sobrenatural com Deus. A nossa vida muda. A nossa vida muda. Eu jamais conseguirei ser a mesma pessoa, o mesmo Omar, depois de um encontro sobrenatural, depois de algo sobrenatural que acontece na nossa vida. A gente se coloca no nosso lugar. Peraí, eu não sou nada. Quem sou eu diante desse Deus? Quem sou eu diante desse Jesus que faz isso tudo? Tantos tipos de isca eu já tentei inventar de moderna para ver se melhoram a pescaria. E nada. Aí Jesus, com uma palavra, faz tudo isso. Eu não sou nada diante desse Deus, diante desse Jesus. Nós precisamos participar do sobrenatural de Deus para que a gente possa realmente entender quem realmente nós somos. Depois que nós vamos um pouquinho ao fundo, a gente não consegue ficar mais na superfície, meus amados. Não tem jeito. Aí Deus tem outros rumos para a nossa vida cristã. Deus tem outra direção para a nossa vida. Foi assim com Pedro. Pedro era pescador profissional, gente, vivia daquilo. A partir daquele momento, a sua vida mudou. Ele teve um novo rumo na sua vida. Ele foi seguir a Jesus. Se você ainda não foi um pouco mais ao fundo, tenha convicção de que quando você for, você nunca mais vai querer permanecer na superfície. Dali Deus vai te tirar do mais profundo, ou você vai permanecer no mais profundo, mas Deus vai te dar outros rumos. Jesus chega para Pedro e fala assim, ó, Simão, eu fico falando Pedro, porque mas aqui ele não era Pedro ainda. Mas tudo bem, os irmãos estão entendendo, né? Simão, você não vai pescar mais peixe, não. Você agora vai pescar pessoas, homens. Que diferença, né? Peixe é gostoso demais, homem não serve para nada, moço. Só dá trabalho. Só dá trabalho o ser humano.
Não, Pedro, esquece. Você vai pescar gente agora. Será que isso é uma mudança radical, gente? Uma mudança radical. Isso Deus quer fazer conosco. Ele quer mudar a nossa vida. Ele quer mudar a nossa vida, mas nós precisamos dar um passo diante da profundidade, do mais profundo. Se ficarmos na superfície, meus amados, nós levaremos uma vida inteira servindo a Deus, mas não vamos presenciar o sobrenatural de Deus. E eu garanto para vocês, estaremos perdendo muita coisa. E não é só nós. Muitas pessoas perdem por nós não procurarmos o sobrenatural de Deus. Pedro deixou que isso acontecesse na sua vida. Resumindo, uma das mais lindas lições extraídas desse texto é a circunstância como isso aconteceu. Gente, isso é lindo demais. Pedro estava no seu local de trabalho. Estava trabalhando, gente. Às vezes a gente pensa que o nosso local de trabalho a gente não pode ter uma experiência profunda com Deus. A gente não pode conhecer o sobrenatural de Deus no nosso trabalho. Quanto tempo nós ficamos no nosso trabalho, do nosso dia? A maioria do tempo, com exceção dos funcionários públicos que às vezes trabalham menos, né? Alguns, não todos. Mas a gente passa a maioria do tempo no nosso trabalho. Gente, Jesus foi ao local de trabalho de Pedro. Ele foi procurar um dos seus melhores discípulos, aquele que seria um alicerce da igreja, que seria fundamental para a igreja. Ele foi no local de trabalho de Pedro. Pedro lá trabalhando. E ele chega lá. E tem essa experiência com Pedro no local de trabalho. O sobrenatural de Deus pode acontecer na nossa vida aonde nós estivermos. No nosso trabalho, dentro do ônibus, na escola, principalmente na nossa casa, no futebol. O que vocês acham? Pode acontecer, gente. Claro que pode. Nas confraternizações que a gente faz. Deus pode fazer o sobrenatural em qualquer lugar. Mas eu acho muito interessante Jesus ter ido ao local de trabalho de Pedro. Sabe, porque Jesus sabia que ali era a maior parte do tempo que ele ficava ali. Então, as chances são maiores de Deus nos usar nos locais onde nós ficamos mais tempo. No nosso lar e no nosso trabalho. Vamos permitir que Deus nos use. Que Deus mostre o sobrenatural dele para nós. Em qualquer lugar que nós estejamos. É desejo do coração de Deus. É desejo do coração de Deus que nós presenciamos essas coisas. É desejo. Anjos te louvam, os anciãos se prostram.